Glória a Deus. Glória a Deus, estamos ao vivo para a Escola Bíblica. Glória a Deus. Glória a Deus. Esperar os irmãos chegarem aí. O pastor vai participar aqui da live. Glória a Deus. Nós já vamos dar início a essa aula. Nós vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhora? Hã? Eu tô esperando seu pai, eu tô ao vivo aqui já. Ele falou que tá ao vivo, mãe. A comunidade, André? É, Kel. Sim. O Kel, Oi? você pode ver lá pra mim, por favor? Ver o quê? O que nós estamos tentando aí fazer nesse momento? Meu pai falou que tava, enquanto você não se conectava, ele ia cantando. Mas ele já cumprimentou o pessoal já. Glória a Deus. Deu certo, André? Não, Kel, ele não tá fazendo, ele não fez o convite para participar, eu não consigo começar aqui.
Então, eu não quero só que ela veja, eu quero que ela faça o convite para entrar na live. Mas disse que fez. Não fez, Kel, só entrou, ela não sabe o que tá Quem é que tem que mexendo. fazer isso? É ela? É, ela entra lá e faz, aperta o botãozinho lá novo que tem o convite para entrar na live. Só que ela não sabe mexer, se você não for lá do lado dela, a gente... Eu também não sei. Eu vou lá, vou lá. Tá escrito isso? Convite para entrar na live? É. Nós vamos dar início aqui a escola bíblica. Esse vídeo vai ficar registrado no canal da comunidade. Tem um botãozinho novo aí tem um botãozinho novo aí na sua tela do Facebook. Eu gostaria até que fosse possível testar para convidar para participar da live. Então convida aí para entrar aqui ao vivo junto comigo. Faça o convite que eu libero aqui para participarmos juntos aí. Amém? Então, vê aí, tem um botãozinho novo aí para se convidar para entrar na live. Então, faça o convite aí e entra junto com a gente, tá bom? Nós vamos orar enquanto nós vamos dar início. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã na Tua presença, Pai. Na Tua presença nós estamos e glorificamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos aqui diante da Tua presença. Te agradecemos essa rica oportunidade, Senhor, de poder falar sobre a Tua palavra. Te agradecemos essa rica oportunidade, Senhor, de aprender mais de Ti, de poder, Senhor, dispor do nosso tempo hoje para ouvir a Tua palavra, para aprender, para discernir, Senhor, os Teus estatutos, as Tuas leis. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor alcance toda a nossa comunidade, Senhor. Alcance todos aqueles, Senhor, que participam do nosso ministério e também alcance as vidas, Senhor, que não conhecem o Teu nome, não conhecem, Pai, a Tua palavra. Através, Senhor, da internet, Senhor, através dessas redes sociais em que nós temos nos colocado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, esteja conosco nesta manhã. Libera uma bênção especial, Senhor, nesta manhã. Abre o nosso entendimento e que o Teu Espírito Santo possa estar, Senhor, juntamente conosco, abrindo, Senhor, o nosso entendimento para a Tua palavra. Senhor, nós te agradecemos, nós te glorificamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, nós vamos dar início aqui à escola, já com um pouquinho de atraso, mas a gente tem tempo hábil para estar falando sobre os assuntos. Eu gostaria de repetir, né, para os irmãos que estão participando conosco aí, pastor, todos os irmãos que estão participando conosco, veja aí na sua tela se tem um ícone, se aparece um ícone para convidar para participar da live, tá bom? Se você estiver vendo esse ícone aí, clica lá e se convide a participar da live para ver se existe essa possibilidade. É um ícone novo que apareceu aí. A gente gostaria de testar, ver se consegue colocar mais pessoas para participar ao vivo aqui com a gente, para aparecer na telinha aí, tá bom? Então vamos dar início aqui. Eu vou ficar de olho, se aparecer o convite para participar, eu vou estar de olho aqui, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar da lição de número 5, que ela tem por tema libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E eu falo para você, irmão, se você tiver algum comentário, tiver alguma dúvida, aí você já coloca aí, já faz o seu comentário e a gente vai estar respondendo. O pastor também tá online aí e vai estar respondendo no ao vivo aqui. Eu vou estar virando aqui o celular para ver se fica melhor aí.
Pronto, vamos ver se fica melhor assim. Glória a Deus. Quero só arrumar aqui. Vamos lá, gente. Então vai. A aula de hoje: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O textuário está em Efésios, no capítulo 2, o versículo 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Nós vamos falar hoje nessa aula dessa nova vida que veio através de Cristo, observando a lição que está falando sobre o livro de Efésios, um livro que é magnífico, que é maravilhoso, que tem verdades que são extremamente importantes para a nossa vida espiritual. Então agora nós vamos ler a leitura bíblica em classe. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia aí em Efésios 2. Então assim, hoje a lição está embasada no livro de Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Então abra aí a sua Bíblia, Efésios 2, do 1 ao 10, tá bom? Nós vamos ler juntos para a gente aí dissecar esse texto para a glória do nome do Senhor. Então vamos lá, Efésios, no capítulo 2, o versículo 1 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Glória a Deus, que texto maravilhoso, né? Irmãos, uma questão inicial para a gente estar abordando sobre esse texto é que esse texto, ele basicamente, ele é um ensino doutrinário sobre alguns aspectos bem importantes no que diz respeito à salvação. Quando o texto se inicia e ele fala, né, e vos vivificou, ele trata a nós como aqueles que creram, aqueles que fizeram a sua profissão de fé, né, a sua confissão, confessaram o nome de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse texto, ele mostra essa nova vida em que não mais nós estamos debaixo da condenação do pecado. Esse texto, ele mostra uma nova vida em que nós agora podemos
ser contemplados por Deus como se nós tivéssemos sido crucificados juntamente com Jesus e fomos ressurretos para uma nova vida. Quando o texto fala e vos vivificou, ele está falando de um contexto, de todo um contexto do plano de Deus para a salvação do homem, trazendo com todo esse plano uma nova vida, uma vida transformada, uma vida agora que se dispõe sobre as regras, não mais sobre as regras e os padrões do mundo, mas uma vida que se renova, que se transforma e que vive conforme os preceitos legítimos e absolutos da palavra de Deus. Uma vida que é maravilhosa. E esse texto, inicialmente, quando a gente começa a analisar a amplitude do texto, a gente vê que a abordagem para trazer para nós, Paulo, né, falando para a igreja em Éfeso, e isso se transporta para nós nos dias de hoje. Paulo ele revela a magnífica graça de Deus, ou seja, o favor não merecido que nos traz a salvação, que nos traz uma vida quando a raça humana, desde a queda, vivia uma sentença de morte. E aí vem Paulo trazendo para a igreja uma palavra que mostra uma nova vida vivendo agora através do que? Da ressurreição de Cristo. E nós com Ele somos ressurretos. Nós morremos para o mundo e vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Então esse texto ele trata basicamente dos ensinamentos básicos da salvação, dessa vivificação que é uma vida agora nova, uma nova vida em que leva para uma vida eterna. Glória a Deus, irmãos, que texto maravilhoso, que ensinamento maravilhoso que Paulo traz, né, através de Efésios no capítulo 2, nos mostrando tão claramente a salvação que nós merecemos, que nós recebemos por um favor não merecido pela abundante e magnífica graça de Deus. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus pela sua salvação aí onde você está. Irmão, que bênção, que texto maravilhoso, né? E aí a gente vai entrar aqui no primeiro tópico da lição, que fala, o tema do tópico é a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Esse é o primeiro tópico. Dentro desse primeiro tópico a gente tem o versículo, vai tratar do versículo 1 ao 3, que fala ali que nos vivificou e no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Irmãos, quando Paulo ele vai discorrendo essa carta, nessa parte específica da carta, ele fala de um tempo, de uma condição anterior, né, da humanidade. E aí o que a gente percebe, o que a gente entende de acordo com esse texto? A gente percebe que o ser humano, sem Deus, é como se ele vivesse dando sempre passos em falso, de uma forma deliberada. Então essa condição anterior, ela trata de uma situação em que o homem vivia caminhando por um caminho que ele não teria um fim, um resultado satisfatório, não teria, não encontraria a vida, não encontraria um resultado que trouxesse uma segurança para a sua vida. Então o ser humano dava passos como se ele estivesse dando passos em falsos, e para qualquer momento ele poderia cair no buraco. E também esse texto ele revela que o ser humano ele estava tendo uma vida que estava distante do alvo, uma vida em que ele estaria errando o alvo.
né? Quando fala dessa condição anterior, fala dessa situação em que o homem ele estaria errando o alvo, ou seja, ele estaria vivendo por si só, vivendo sem o cuidado de Deus. O homem estaria encaminhando a sua vida para a perdição. E aí Paulo ele relata que essa condição anterior, do que fala essa condição anterior? Fala da sua velha natureza. Então é interessante esse texto. Por quê? Porque ele não remete só àqueles cristãos da época que estavam conhecendo o Evangelho. Ele se remete hoje à nossa vida, à nossa condição, e é um alerta para que nós saibamos que é preciso manter uma posição correta diante da vida em que a gente vive. É preciso alinhar a nossa vida para viver sempre debaixo da natureza espiritual, para fortalecer o Espírito de Deus em nós. Porque se nós não fortalecermos o Espírito de Deus em nós, nós começaremos a praticar as coisas da nossa condição anterior, ou seja, da velha natureza. Então eu quero ler para vocês aqui algumas passagens que fortalecem essa passagem. Vamos ler aqui Timóteo, que fala assim, Timóteo capítulo 5, no versículo 6, mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Ou seja, se nós não vivemos os padrões divinos, nós vivemos como mortos, né? Diante da presença de Deus. Se nós não vivemos a vontade de Deus, nós vivemos como mortos, como alguém que estava na condição anterior, ou seja, na condição que não tinha sido recebido ainda a ressurreição em Cristo Jesus para uma nova vida. Então aí é bem legal essa passagem, porque aí nós entendemos esse paralelo, né? Que trata de uma condição, da nossa condição hoje, né? Se você vive debaixo dos preceitos de Deus, se você vive uma vida espiritual, uma vida em que você aplica no seu dia a dia, na sua vida, os conceitos de Deus, estabeleceu a sua fé em Deus, você vive uma vida nova, uma vida realmente uma vida que traz vida e que vai trazer a salvação para você e para tantos quanto você levar o Evangelho. Mas se nós não vivemos debaixo desses preceitos, Paulo ele alerta para que nós estaremos mortos diante da presença de Deus e estaremos dando passos em falso e certamente errando o alvo. Então, irmãos, hoje é um dia que a gente pode refletir acerca do que em que está fundamentada a nossa fé e a nossa vida. Se nos preceitos da velha natureza, daquela condição anterior antes de conhecer a Jesus, ou se nessa nova condição. Então a gente avalia se as nossas obras, se elas estão de acordo com a palavra de Deus, como Paulo vem dizendo aqui através dessa palavra. Então, nossa condição anterior foi o primeiro tópico. Aí nós vemos o segundo tópico, né? Nossas ofensas e pecados, né? Aí o que acontece? Aí a gente vem separar, e eu vou ler com vocês umas passagens. Primeiramente, vamos pegar um versículo de Romanos 12, 2. Aí que é interessante, olha que interessante, né? Você pega o versículo 2, a parte B. Vamos ler o versículo inteiro. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, olha que interessante, irmãos. A gente vê essa passagem e a gente analisa
duas vidas possíveis para o ser humano. A vida diante de Deus, vivendo sobre a vontade de Deus, e a vida vivendo nos preceitos do mundo, ou seja, da velha natureza. E aí a gente percebe que há um contraste muito grande, que são como água e óleo. Essas coisas, elas não se misturam. Só que a gente precisa entender que a nossa vida, para que não vivamos diante do curso deste mundo, a nossa mente e a nossa vida, ela precisa estar em constante transformação e renovação. Então, irmãos, o ser humano, ele precisa entender que ele está num processo de transformação de um caráter pecaminoso, de um sistema, de uma natureza pecaminosa, e ele está sendo transformado para uma nova vida, né? De um caráter já com as características de Cristo. E aí a gente precisa sempre colocar a nossa vida passando pelo crivo da palavra de Deus, tendo ela como base e como aquilo que reflita a verdade sobre nós e confronte sempre as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, de agir, para que nós não andemos de acordo com aquilo que é o padrão do mundo e não erremos o alvo e não possamos dar passos em falso. E aí nós lemos uma passagem que completa isso que eu estou falando neste momento, que fala sobre como nós andávamos, né, anteriormente, ou seja, esse paralelo entre uma vida sobre a velha natureza e uma vida na nova natureza, vivificados, que é a questão que é um versículo de Romanos 12, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então a gente percebe, irmãos, que o poder do mal, o inimigo trabalha incessantemente para tirar o ser humano do foco e para que ele comece a praticar as coisas da velha natureza, para que ele não seja um homem espiritual. E aí nós vemos que uma atitude que nós devemos tomar constantemente na nossa vida é ser pessoas que revêem os seus conceitos, revêem a sua postura ante todas as situações, ante o que o mundo tem influenciado, né? Eu vou ler um texto que está em João 12:31. Deixa eu ver se eu consigo localizar ele rapidamente aqui, ó. Que fala que agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então esse versículo ele fala sobre o domínio do adversário no mundo. A palavra do Senhor diz que o mundo ele jaz no maligno. Então quando a gente percebe isso, a gente pensa nas influências que existem, e nós como seres humanos, como pessoas que não fazem parte desse mundo, mas que estamos vivendo aqui nesse período de transição em que nós estamos aguardando Jesus vir nos buscar, ou que sejamos arrebatados, ou que a nossa vida se termine aqui nessa terra, mas nós sabemos que nós estamos de passagem. E nesse mundo, irmãos, há uma influência muito grande, porque a palavra diz: o mundo jaz no maligno. Por isso que nós, estando aqui, vivendo nesse mundo, precisamos ter o cuidado de perceber quais são as influências que estão afetando a nossa vida no nosso dia a dia, que estão muitas vezes tentando colocar bloqueios na nossa mente, trazendo como pensamentos altivos, pensamentos que sobrepõem as verdades de Deus. Irmãos, isso é muito importante, e é um segredo que quem
descobre como de quem usa bem, consegue aplicar na sua vida nos dias a dia, no seu dia a dia, consegue ter uma vida desembaraçada, consegue ter uma vida próspera diante das situações. Quando a gente percebe as influências que existem no mundo, quando a gente percebe que quando o inimigo está tentando influenciar as nossas emoções, está tentando colocar um jugo sobre as nossas costas, está tentando colocar situações dentro da nossa família, dentro do nosso ministério, em diversas áreas. Você vê nos meios de comunicação, você vê na forma que as pessoas se colocam diante das situações da vida. Aí você vê que muitas pessoas que não conseguem viver e aplicar os preceitos bíblicos diante dessas situações, buscando, sabe, aquilo que há exposto na palavra de Deus como ferramentas para sermos trabalhados pelo Senhor. Nós vemos pessoas cristãos que começam a pisar em falso. Por quê? Porque começam a ser afetados pelas situações desse mundo. E aí nós vemos pessoas que estão emocionalmente, pessoas que professam a fé no Evangelho, que estão emocionalmente abaladas, que estão vivendo uma vida espiritual numa montanha russa, que às vezes estão no alto, estão se sentindo bem espiritualmente, às vezes não conseguem se colocar na presença de Deus porque se sentem indignas, né? Ou às vezes pessoas que estão na igreja, mas estão carregando pecados de estimação, situações que não conseguem se livrar. Todas essas coisas que eu estou falando agora, sabe? Fragilidades emocionais, pecados de estimação, inconstância na vida espiritual. Irmãos, tudo isso acontece na vida do cristão, e eu glorifico a Deus por essa palavra que nós estamos estudando hoje. Acontece porque nós não estamos vivendo integramente essa nova vida. Irmãos, Jesus, Ele nos vivificou, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele para uma nova vida, e nós precisamos tomar posse dessa nova vida. Mas uma atitude que nós devemos tomar para que isso seja real na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa família, nos nossos negócios, em tudo que fizermos, em tudo que propormos a fazer, é que nós renovemos a nossa mente pela palavra. Quando em Romanos 12:2 diz que não vos conformeis com esse mundo, é para que nossa vida não tome a forma, né? Não entre nos padrões deste mundo. E quando diz, mas transformai-vos, quer dizer, veja aquilo que está escrito na palavra, aquilo que vem para moldar as suas atitudes, a sua forma de pensar, para que você seja mais parecido com Jesus. Glória a Deus, para que você seja mais viva as riquezas que existem na palavra. Transforme a sua forma de pensar, renove o seu entendimento pela palavra do Senhor, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou seja, para que você desfrute das riquezas. Irmãos, Deus quer que você desfrute das riquezas que Ele tem para a sua vida. Deus quer que você desfrute de tudo aquilo que Ele tem reservado para você. Mas para que você desfrute disso, você precisa constantemente renovar a sua mente, alinhar a sua vida com a palavra de Deus, com a verdade, com os preceitos de Deus, para que você seja bem sucedido em tudo que você colocar, para que você faça, como projetos, como estilo de vida, como aquilo que você quer para que alcance a felicidade. Deus tem para você, irmãos, Deus tem para você. Mas nós não podemos, nós precisamos estar alertas para que nós não sejamos influenciados por aquele que tem influenciado o mundo. O inimigo tem influenciado grandemente o mundo. E que nós estejamos inclinados a fazer a vontade de Deus, inclinados a fazer o bem. Glória a Deus. Então,
nós precisamos entender que existe uma linha que divide uma nova vida e uma vida numa velha natureza pecaminosa. E essa linha, irmãos, que divide isso é a nossa fé em Cristo. Se nós aplicamos a nossa fé em Cristo, colocamos a nossa fé na palavra de Deus, vivemos de acordo com os seus preceitos, automaticamente nós somos vivificados, nós vamos para a linha que é a linha da salvação, uma vida nova, uma vida diferente dos padrões desse mundo. Esse é o primeiro ponto que nós abordamos aqui. E que você possa colocar aí os seus comentários, que você possa dizer aí a sua opinião. Eu estou mexendo aqui também no sistema aqui para ver se eu consigo detalhar mais a participação de vocês aqui. Glória a Deus. Que bênção aqui, né? A gente está vendo a igreja participando aqui. Nós já vamos entrar no tópico 2. Deixa eu só alinhar aqui, irmãos, meu sisteminha aqui, só um minutinho. Nós vamos entrar no tópico 2. E é isso aí, glória a Deus. Os irmãos estão participando aí. Tá uma bênção. Então vamos lá, irmãos. Tópico 2. Vivificados pela graça. Irmãos, o pastor ele está online aí, né? O presbítero Rubens também está online aí. Então vocês podem mandar perguntas aí enquanto eu vou aqui ministrando a aula. Eles vão respondendo aí as suas perguntas. Pode mandar aí manda bala aí nas perguntas, que o pastor ele tá online aí. A gente estava testando uma ferramenta para ver se ia dar certo, mas ele não chegou aqui, não entrou online aqui comigo, né? Mas domingo que vem a gente vai ter que ver, que nós queremos estar juntos online aí com o pastor, né? Então vamos ver aí o que a gente faz, né? O pastor era para entrar online, mas ele tá só assistindo junto com vocês. Pastor, você me deixou aqui sozinho nessa peleja aqui. Então vamos dar início, vamos dar continuidade. O tópico 2, irmãos, tem por título Vivificados pela fé. O primeiro subtópico desse tópico 2 tem por temas assim: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. É uma bênção, irmãos, esse ponto. E eu quero ler com vocês uma passagem, e hoje a gente vai aproveitar para ler alguns versículos juntos, porque, irmãos, a palavra de Deus ela é muito rica. Então vamos ler aqui. Deixa eu achar aqui na Bíblia do tablet aqui, Romanos. Vamos ler Romanos 11, 30 a 32. Diz assim, ó. Olha que interessante. Romanos 11, 30 ao 32. Você está com a sua Bíblia aí? Abra junto comigo. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também esses agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Olha, irmãos, esse tópico ele é muito interessante, porque assim, irmãos, a gente não tem noção da misericórdia de Deus. No versículo 4 de Efésios 2, que é o texto dessa lição, ele fala: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Irmãos,
a misericórdia de Deus, o Paulo ele deixa isso descrito nesse texto, porque a gente percebe que uma das primeiras características, se é que a gente pode colocar dessa forma, mas vamos colocar assim para a gente entender, quando o homem caiu, quando o homem pecou e trouxe consigo o pecado hereditário que foi transportado para todos aqueles que nasceram depois da queda, isso nos alcança nos dias de hoje, a gente percebe que uma das primeiras características, vamos falar das duas, que são marcantes nesse texto que nós lemos aqui, é a misericórdia e o amor de Deus. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente passa às vezes de uma forma superficial sobre esse tema. Mas, irmãos, esse texto ele revela que a misericórdia e o amor de Deus para nós, como seres humanos, como obra das suas mãos, é um amor imensurável. É uma misericórdia abundante. Então, isso vem para fortalecer a nossa fé, de modo que a gente entende, a gente começa a perceber que por mais que nós falhemos muitas vezes, por mais que o nosso comportamento, mediante as circunstâncias da vida, mediante as situações, possam muitas vezes ferir os padrões de Deus para a nossa vida, a misericórdia de Deus ela é tão abundante, glória a Deus, eu fico muito feliz por isso. A misericórdia de Deus ela é tão abundante que Deus ele não fecha, nunca Deus vai fechar as portas para mim e para você. Deus vai estar sempre de braços abertos para nos receber e nos favorecer como filhos seus. Isso mostra, irmãos, que a misericórdia e o amor de Deus o colocam num lugar estável, num lugar fixo, digamos dessa forma. Coloca Deus numa posição em que Ele não cede, Ele não se afasta de nós. Isso que eu quero que você entenda. Ele não recua no compromisso que Ele tem comigo e com você, com a sua igreja, com o seu povo, com os seus servos. Deus consegue olhar para milhares e milhares de uma forma individual, particular, e se colocar numa posição em que Ele não abre mão da minha e da tua vida. Por quê? Porque o amor dele é infinito, porque a sua misericórdia é abundante, porque Deus ele tem uma empatia sobrenatural, uma empatia em que Ele entende a nossa condição. Ele sabe que nós somos pó. E nós, em todas as vezes, eu vou dizer em todas, sem medo de errar, em todas as vezes, somos nós que nos afastamos de Deus por conta de N situações, por conta de N circunstâncias, nós nos afastamos de Deus. Mas Deus nunca se afasta de nós, porque Ele derramou da sua misericórdia, do seu amor sobre nós, que é infinito, que é abundante, e nos faz alcançar, irmãos, alcançar o favor dele. Glória a Deus, Deus te ama e o favor de Deus está sobre a tua vida. Então que você possa se colocar numa posição em que você consiga sempre mais e mais viver espiritualmente, aplicar a palavra de Deus na sua vida e se aproximar mais de Deus. Que as circunstâncias elas não nos façam ficar cegos, perdidos na nossa vida. Que as situações da vida, que as dificuldades, que os temores, eles não abalem a tua fé e que você possa continuar entendendo que Deus não desiste de você, que Deus não mudou, que Deus permanece no mesmo lugar porque a misericórdia dele é infinita e o amor dele é abundante, ou vice-versa, porque Deus ele é maravilhoso, glória a Deus. E nós fomos vivificados pela graça dele, por esse favor não merecido. Irmãos, isso que é interessante a gente perceber isso na palavra de Deus. Quando Paulo ele vai discorrendo esse texto, chega
É o momento em que ele fala que nós fomos vivificados pela graça. Irmãos, Jesus ele não tinha obrigação de pagar o preço dos nossos erros, de pagar o preço dos nossos pecados, mas ele tomou a posição, tomou o nosso lugar sem que nós merecêssemos, porque Deus amou o mundo dessa forma. Deus amou o mundo por um amor tão sobrenatural, tão magnífico, que ele não poupou o seu próprio filho. E o seu próprio filho não poupou a si mesmo, ele se entregou por nós, para que se cumprisse a vontade do Pai. Glória a Deus! E para que hoje eu e você estivéssemos aqui, recebendo esse alimento, recebendo essa palavra e sendo renovados, renovando a nossa mente e buscando mais de Deus no dia de hoje. Glória a Deus, irmãos! Então, esse é o tópico 2, nós vemos aqui, né? Vivificados pela graça. E nós vemos o primeiro ponto, o infinito amor e a abundante misericórdia de Deus. O segundo ponto, a graça, o favor não merecido que nós recebemos. E o terceiro ponto, que é um ponto magnífico também, é quando nós vemos que Deus ele nos elevou. Glória a Deus. Nós nos humilhamos perante Deus, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que nós somos dependentes de Deus, colocamos a nossa fé no poder de Deus e aí o que acontece, irmãos? Aleluia! Ele nos exalta, Ele nos coloca em lugares altos. Isso simboliza, o cuidado de Deus conosco, simboliza a autoridade que Deus passa para nós através do nome de Jesus, que nos coloca acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de toda ação maligna que age sobre os filhos da desobediência, sobre este mundo. Deus nos colocou em lugares altos e Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais, onde tudo que nós precisamos é ali que começa a se formar tudo o que nós precisamos, as nossas bênçãos, tudo começa nas regiões celestiais. E é ali que nós precisamos guerrear, é ali que nós precisamos lutar. Porque Deus ele nos colocou nessa posição, Ele nos inseriu nesse padrão, no padrão divino, no padrão do invisível, daquilo que não se vê, mas que existe e que está em nós. É a fé é viver por aquilo que você não vê, mas pela certeza de que é real, irmãos, né? E nós vivemos, dentro desse mundo, desse governo de Deus. E nós precisamos entender que a nossa posição ela é elevada. Olha, eu fico muito, glorifico a Deus por essa palavra, porque é uma palavra que vem para fortalecer a nossa vida espiritual quando nós percebemos quem nós somos, eleitos de Deus, colocados para estar juntamente com Cristo nas regiões celestiais, desfrutando do sobrenatural, desfrutando da uniforme, da graça de Deus e vivendo a sua vontade. Irmãos, nós precisamos usar as ferramentas, nossas armas espirituais para viver dia a dia. E quais são as armas espirituais? Irmãos, a Bíblia descreve a palavra de Deus, a oração, a palavra, meditar na palavra, usar a palavra, profetizar a palavra, orar, declarar a palavra de Deus, falar com Deus, chamar à existência as coisas como se elas já fossem. O nome de Jesus, o poder do nome de Jesus,
Glória a Deus, o sangue de Jesus. O nome de Jesus, ele abre qualquer porta, irmãos. O nome de Jesus, ele é poderoso. O sangue de Jesus, ele cobre a sua vida, ele protege a sua vida. A palavra de Deus, ela transforma a sua mente, ela renova a sua mente, ela abre o seu entendimento para entender as pessoas, para enxergar espiritualmente, para discernir as coisas espiritualmente. Glória a Deus. A oração te torna amigo de Deus, te torna mais íntimo do Pai. Irmãos, que riqueza, que riqueza. Vocês entendem que Paulo ele está colocando aqui em Efésios 2, nós estamos lendo, o tema dessa lição é libertos do pecado para uma nova vida. Irmãos, o que nós estamos falando aqui são coisas, são características de uma vida, de um estilo de vida, sabe, de coisas que são que fazem parte agora, assim como você acorda de manhã e você dá um beijo no seu filho, na sua esposa, ou a mulher no seu esposo, nos seus filhos, assim como você tem os seus afazeres, tem o seu trabalho, tudo mais, faz parte da sua vida essa rotina. Também existe uma rotina, uma vida espiritual que caminha junto com a sua vida material, com a sua vida física, e nós precisamos, irmãos, alinhar todas essas coisas para que isso tudo tenha um lugar, esteja no seu devido lugar, e nós caminhemos trabalhando as coisas materiais e as coisas espirituais caminhando juntos. Porque, irmãos, na verdade, aquilo que é espiritual, o que é de Deus, é o que vem primeiro na nossa vida. Quando você acorda de manhã, Deus tem que ser o primeiro na sua vida, porque a sua nova vida, a nossa nova vida nos leva a viver dessa forma, a colocar Deus em primeiro lugar, para que Ele direcione como que tem que ser a nossa vida material, a nossa vida secular, para que tudo que nós fizermos no nosso dia a dia não venha conflitar com a nossa fé, não venha conflitar com a nossa vida espiritual, não venha ser um jugo, um peso, e que venha atrapalhar a nossa vida. Então, Deus quer que nós tenhamos uma vida digna, uma vida que comece logo pela manhã, em adoração a Ele, e que desenrole um dia dentro de uma postura correta, dentro de uma postura em que a antiga natureza ela é mortificada, ela fica morta dentro de nós, e o que se sobressai é uma nova vida, um novo comportamento direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, tudo é patente aos olhos de Deus, e a nossa vida ela é coberta pela vontade dele, e nós precisamos submeter a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso comportamento ante a palavra de Deus, confrontar com a palavra de Deus. Senão a gente vai começar a dar muita atenção para coisas que vão sobrepujar a nossa vida com Deus. Nós precisamos alinhar o nosso dia a dia e a nossa vida, e nós vemos isso sendo trazido aqui também pela palavra que nós lemos aqui em Efésios, no capítulo 2. No capítulo 2. Glória a Deus. Irmãos, se vocês tiverem dúvida, eu reforço, perguntem aí, o pastor está online, o presbítero Rubens está online aí também, amém? Vamos lá, vamos entrar aqui no último tópico, a gente já está um tempinho falando, né? E vamos entrar aqui no último tópico para a gente concluir. Então diz assim, o tópico 3, a salvação não vem das obras, né? Vamos entrar nesse tópico, mas antes só recapitulando. O primeiro tópico a gente falou da antiga natureza, que ela tem um padrão fora da vontade de Deus. Aí Paulo ele vem trazendo essa elucidação para que a gente não viva de acordo com a velha natureza, tá? Basicamente nós vemos isso, né? Nós tratamos isso, que a velha natureza ela se trata de uma vida em que o ser humano
pisa em falso, que o ser humano ele erra o alvo, né? Essa natureza faz parte do nosso ser, mas nós não podemos viver de acordo com ela. Nós vivemos de acordo com a nova vida, que foi o tópico 2, que nós fomos vivificados pela graça, a misericórdia abundante de Deus, o infinito amor de Deus nos alcançou, nos trouxe uma nova vida, né? Recapitulando, e agora nós entramos no tópico 3, que eu quero ser bem sucinto acerca desse assunto, que fala assim: a salvação não vem das obras. Então, aí nós vemos no versículo 2, no 8 ao 10, vamos ler novamente para a gente ter um entendimento. Diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esse texto, irmãos, ele é bem interessante, porque a gente precisa pensar em alguns aspectos bem relevantes acerca desse texto. Por quê? Porque o foco do texto é mostrar para o ser humano que o que ele recebeu de Deus foi um favor não merecido, que veio, que foi oriundo do quê? De um amor infinito e de uma misericórdia abundante. A Bíblia fala no textuário da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E esse amor ele anda lado a lado com a sua misericórdia. Então, quando ele fala que não vem das obras, é para que nós entendamos que nós fomos infinitamente favorecidos pelo amor de Deus, fomos infinitamente favorecidos pela misericórdia de Deus, e Ele criou um plano um plano de salvação, para que alcançasse a nossa vida aqui nesta terra e nos transportasse para uma vida eterna, uma vida imaterial, uma vida onde não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá a mentira, não haverá a saudade, não haverá a tristeza. A Bíblia fala que nessa nova vida nenhuma lágrima mais rolará do seu rosto. Quando ele fala dessa lágrima, fala da tristeza, né? Fala das desilusões da vida, fala das decepções. Será uma vida plena. Nós seremos glorificados diante de Deus, receberemos um corpo incorruptível e teremos assim condições, glória a Deus, nós teremos assim condições de olhar face a face aquele que nos criou. E nós passaremos a entender os desígnios de Deus. Porque, irmãos, a verdade seja dita, a nossa mente é limitada e nós não entendemos. Eu não vou colocar em números exatos, mas eu vou dizer, nós entendemos pouquíssimos, irmãos, os desígnios de Deus para o ser humano. Quanto mais nós aprendemos, mais nós percebemos que precisamos aprender. Quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais nós percebemos que precisamos nos aprofundar ainda mais. E mesmo assim, estaremos muito aquém de enxergar uma pontinha dos desígnios de Deus, da ciência, da sabedoria de Deus. Mas aquilo que nós, recebemos de Deus é suficiente, irmãos, para nós vencermos este mundo. Mas quando nós vencermos este mundo, e eu profetizo na minha e na tua vida hoje,
que nós vamos trilhar esse caminho juntos e vamos alcançar a vida eterna em nome do Senhor Jesus. Seremos o apoio um para o outro, irmãos. Mas quando nós chegarmos lá na glória, quando Deus nos receber nos céus, nós cearmos com Jesus e Ele conosco, ali nós vamos começar a entender os desígnios de Deus, irmãos, e vamos começar a compreender aquilo que é para nós hoje incompreensível. Mas o que nós precisamos saber, irmãos, é que todo o poder de Deus, toda a onisciência de Deus, Ele se coloca à disposição de nós para nos guiar para essa vida, para nos guiar para uma nova vida. E nós precisamos entender quão valioso é isso e que nós não merecíamos, nós não tínhamos condições. E as nossas obras, por mais que nós tivéssemos um coração disposto, nós não teríamos como pagar o preço. Por isso que a palavra fala que não vem das nossas obras, não vem das nossas mãos. É pela misericórdia, é pela graça, pelo favor não merecido. E aí, irmãos, a gente percebe que diante disso, aí nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos agora sim ter obras que valorizem o sacrifício que foi feito. Aí nós precisamos, irmãos, na nossa vida, no nosso dia a dia, colocar Deus no seu devido lugar na nossa vida. Como eu falei, Ele não se mexe, Ele não se move do seu lugar e Ele não retira você do seu lugar. Quem você é, olha, eu digo isso e quero que isso fique frisado na tua mente nesta manhã. Quem você é perante Deus não muda. Quem Deus determinou que você é perante Ele não muda. Você é eleito, você é filho amado, você é servo, glória a Deus, do Deus Altíssimo. E Ele não abre mão dessa posição para você. Mesmo com os seus erros, mesmo com os seus pecados, Deus não abre mão dessa posição para você. Nós muitas vezes que saímos dessa posição. Mas, irmãos, nós precisamos alinhar a nossa vida, nos colocar na posição e aplicar obras da nossa vida que valorizem o sacrifício que foi feito. E tem que ser obras dignas, obras de fé, que mudem o nosso comportamento, atitudes que melhorem o nosso comportamento, atitudes que melhorem a nossa forma de agir, nossa forma de pensar, nossa forma de pôr em prática as verdades bíblicas para nós e para levar ao mundo a palavra de Deus. Então, que nós possamos, irmãos, aplicar, tomar atitudes, construir algo para Deus através das nossas obras, valorizando, não só porque nós somos alegres em ter recebido esse favor não merecido, mas porque, irmãos, nós queremos honrar a Deus acima de todas as coisas. Então nós precisamos ter obras. Nós não fomos salvos por obras, mas as nossas obras elas vão dizer que a nossa fé é forte em Deus. Se nós estamos enraizados nos ribeiros, no ribeiro, né? Se nós somos essa árvore plantada junto a ribeiros, nós precisamos provar isso, não para o mundo, mas para nós mesmos, que através das nossas obras, nós valorizamos o sacrifício que foi feito. E nós buscamos ser dignos, por mais que nós não sejamos dignos, mas nós buscamos fazer algo para mostrar que a nossa fé está firmada na rocha. As nossas atitudes, elas mostram, elas vão determinar se a nossa fé é uma fé genuína, irmãos. E Deus te convida nesta manhã a você rever os seus conceitos, a você confrontar a sua vida mediante a palavra e verificar se as tuas obras elas estão
corroborando, elas estão mostrando que a sua fé realmente é uma fé genuína. Através do quê? Das atitudes que mostram que você está vivendo, que eu e você estamos vivendo uma nova vida. E estamos nos alegrando por tudo isso que foi falado nessa manhã, por mortificar a velha natureza, por receber as riquezas de Deus. Irmãos, eu vou falar para vocês um testemunho meu de vida. Eu sei que o pastor também tem muita coisa para testificar acerca desse assunto. O presbítero Rubens que tá aí também tem muito a testificar sobre esse assunto, mas eu vou dizer para vocês, irmãos, aplicar a nossa vida na palavra do Senhor. Sabe, um dia nós confessamos a fé, confessamos crer que nós somos dependentes dele, mas viver tomando atitudes que dizem realmente você vive uma fé em que você se coloca como dependente de Deus. Irmãos, isso é um diferencial para os nossos dias, para a nossa vida material. Isso é um diferencial, porque a gente consegue, irmãos, ter uma vida desembaraçada de muitas situações e consegue, sabe, caminhar de cabeça erguida, sabendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. E que a nossa vida está fortalecida no seu amor, na sua palavra, na sua misericórdia. E que Ele cuida de nós. E é muito bom ter essa vida, esse contato com Deus e em alguns momentos ouvir Deus falar. Você já ouviu Deus falar com você? Ele fala, irmãos. E Deus ele é alguém que fala bastante. E você já falou com Ele? Tem falado com Ele? Glória a Deus. É muito importante que Deus é o nosso verdadeiro Pai e Ele faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. E eu espero que essa lição tenha trazido um enriquecimento para a sua vida. Espero que tenha sido bom esse tempo que nós passamos juntos aqui online, né? E que nós possamos convidar mais pessoas para participar. Eu deixo aberto aí para vocês fazerem perguntas. Nós vamos ficar, mesmo depois da live, nós vamos ficar um pouquinho online aqui ainda e podemos responder alguma pergunta que você fizer. Nós estaremos aí, o pastor, o presbítero Rubens ali, né? Vamos estar respondendo perguntas que você possa fazer aí. Mas nós agradecemos a presença, eu agradeço a presença de todos e que o nome de Deus seja glorificado. E estaremos juntos próximo domingo. Pode ser o pastor, pode ser o presbítero Rubens, pode ser eu, mas nós estaremos juntos, de repente na mesma tela aí, a gente vai vendo aí, tá bom? Irmãos, Deus abençoe. Nós vamos orar agora para encerrar. E é isso. Eu quero só ler aqui o texto final da nossa lição, da conclusão, que diz assim: essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. É isso aí. Deus abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por este momento na tua presença. Te glorificamos, te engrandecemos, exaltamos o teu nome. Pai, que o teu nome seja glorificado por tudo aquilo que foi dito nesta manhã, que o teu povo, Senhor, possa receber, possa tomar posse das tuas verdades, Senhor. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos e que possamos viver, Senhor, a nossa vida pautados na tua palavra, e que possamos viver essa nova vida, Senhor, de forma, Senhor, a conquistar aquilo que é da tua vontade para nós, para a nossa vida, para a nossa família. Senhor, guarda o teu povo, guarda, Senhor, aqueles que estão assistindo, guarda, Senhor, aqueles que vão assistir, e que hoje nós possamos estar também cultuando o teu nome, Senhor, às 18 horas e glorificando o teu nome, unidos como igreja. Pai, nós te agradecemos e entregamos, Senhor, esse trabalho nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus.
Irmãos, mais uma vez, Deus abençoe. É isso aí. Perguntas, aproveita que o pastor está online, o presbítero Rubens está online. Manda suas perguntas aí, seus comentários. Nós estamos juntos aí. Irmãos, Deus abençoe vocês e até a próxima. Até mais.